Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre a doação de sangue. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Se é contra ou a favor? Tá certo? E abreviar a vida de um animal que está sofrendo, ou mesmo um ser humano? Será que Deus rejeita ou aprova isso? Queridos irmãos, antes de começar, gostaria de pedir que ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens. Ouça para aprender, compartilhe para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Então, a Bíblia não fala nada, absolutamente nada a respeito de doação de sangue, até porque naquela época não existia, né. Mas há casos que a gente possa citar, né, de pessoas antigamente que usavam o método sanguessuga. Então, colocavam um bicho para sugar a parte do sangue da pessoa como um tratamento, né. Agora, com relação à transfusão, naquela época não existia, então a Bíblia não é clara quanto a isso, né. Mas, então aí cabe cada um interpretar da sua maneira. O que que a Bíblia nos fala a respeito de sangue? Ela nos ensina que nós não devemos se alimentar do sangue dos animais. Então, se eu for comer, por exemplo, uma galinha, eu posso matar a galinha para comer, mas eu tenho que pegar o sangue e jogar no chão. Não posso me alimentar do sangue da galinha, tá certo? Então, é isso que a Bíblia fala, que nós não podemos ingerir o sangue da galinha. Então, mas então, mas eu estou ingerindo o sangue da outra pessoa quando eu estou fazendo uma transfusão. Só que, pensando por um lado, queridos irmãos, eh, se a pessoa não faz uma transfusão de sangue, ela acaba morrendo, né, se ela precisa e não faz. Existem medicamentos que substituem a transfusão de sangue? Sim, existem alguns medicamentos que fazem criar o sangue. Só que, em muitos casos, não há esse tempo para esperar para tomar esse medicamento para criar o sangue. Há uma necessidade de uma transfusão, né, e nós temos uma religião, que é a Testemunha de Jeová, que não, eh não aceita a transfusão de sangue. Então, eles ficam indo com a pessoa no hospital e com um papel lá, com um documento que eles não podem receber doação de sangue, né. Então, quer dizer, a pessoa tem que morrer, mas não vai receber sangue. Eu acho isso um absurdo, né. E eu tenho parente que é Testemunha de Jeová. Se por acaso esse parente, eu ver que esse parente tá que depende da vida dele, depende de uma transfusão de sangue, eu falo: "Ah, pode fazer", né. Então, eu deixaria fazer sim, porque eu não vejo empecilho, entendeu. Eu respeito a fé da pessoa, mas eu, como pessoa, não posso deixar outra pessoa morrer sem tentar salvar a vida da pessoa. Eu acho que qualquer situação para salvar a vida de um ser humano é válida, né, qualquer tipo de situação. Não só do ser humano, quanto do animal também. E aí nós temos o outro lado, abreviar, né, muitas vezes o animal está numa situação, e aí dão aquela injeção lá, eutanásia, né, para o cachorro morrer. Olha, o gato, qualquer tipo de animal. Isso é correto? Bom, né, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos viver tanto a alegria quanto a tristeza, tanto a saúde quanto a doença. Então, eu acho que, por exemplo, quer dizer, uma pessoa fuma, 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 aí dá problema no pulmão. Aí a pessoa vai lá e dá uma aí não é incurável, não tem cura. A pessoa vai lá e dá uma eutanásia para a pessoa morrer? Não. A pessoa tem que viver até quando der, tá certo? Ela tem que viver enquanto ela estiver respirando, ela está viva. Ninguém tem o direito de tirar a vida dessa pessoa ou de um animal, né. A doença, o sofrimento são as consequências da vida que a pessoa está levando, do que a pessoa fez de errado. Então a pessoa precisa pagar essas consequências. Quando o ladrão estava na cruz, Cristo tira o ladrão da cruz? Não, ele perdoa os pecados do ladrão, garante ao ladrão e a toda a humanidade que leu que o ladrão vai estar no paraíso, vai estar na vida eterna, vai ser ressuscitado na primeira ressurreição, mas ele não tira o ladrão da cruz, porque a cruz é o pagamento, é a punição, é a
pena do ladrão por ter cometido os erros que ele cometeu na vida dele. Então, com os animais, com os seres humanos, tudo é a mesma coisa. Nós não temos o direito de abreviar a vida de um animal, né. "Ah, não tem mais jeito, tá num coma profundo, não volta mais. Vamos desligar os aparelhos?" Não, tem que manter a pessoa viva enquanto pode, né. Eu falo: "Não, não vai desligar. Deixa ele ver, ah, mas tá sofrendo", mas ele tem que sofrer. É a punição dele, ele precisa sofrer. A hora que for para ele o corpo parar, o corpo dele vai parar naturalmente. E Deus vai fazer parar o corpo dele. Então eu vou orar a Deus, eu vou falar: "Deus, quando for o momento certo, que o corpo dele pare sozinho". E e pronto, né, né. Eu estava hoje indo para minha mãe na fisioterapia, né, aí eu fui lá na parte mais central do Mogi para resolver uns problemas, e aí, da onde eu estava pra onde minha mãe estava é um pouco longe. Hã. Aí eu falei: "Eu tô cansado, já andei tanto, já andei de lá até na parte mais central pra 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 resolver as coisas que eu tinha que resolver, e aí eu vou andar de volta", então eu peguei um Uber, né, um 99, e desci lá em frente. Nesse trajeto, coisa de 3 quilômetros, eu o cara estava ouvindo uma rádio, e ali começou o testemunho de uma mulher, né, um homem narrando o testemunho de uma mulher. Essa mulher, ela viveu uma vida difícil, e ela pegou e engravidou. Tinha um namorado, o namorado fez a parte dele como pai, né, assumiu a parte dele, mas quem realmente deu a força necessária para ela foi a mãe. Ali ela percebeu o quanto que ela amava a mãe, o quanto que ela precisava da mãe, né. E a mãe amparou, e a mãe estava com ela nos exames, e a mãe estava com ela no dia a dia dando força para ela. E aí ela recebeu uma notícia muito triste, né, muito triste não, mas é muito difícil, né, de que o filho tinha uma má formação, e que possivelmente ou ele poderia nascer prematuro, ou ele poderia vir a óbito, né, ou sabe lá quais sequelas mais. Ela ficou desesperada, ficou sem chão, mas a mãe apoiou. Ela não fez aborto, ela não fez nada, ela continuou a gestação normalmente, a mãe apoiou e começou a esperar, a criança nasceu prematura e precisou ficar internada no hospital. Ela teve alta, e aí todo dia ela ia de manhã para o hospital e voltava à noite, a mãe dela ficava esperando e ele amparava ela naquela situação. O tempo foi passando, quando o filho dela tinha já uns 7 anos de idade, né, passou uns 7 anos, a mãe dela começou a desenvolver problemas de saúde, problemas respiratórios, e falta de ar, né, às vezes precisava ir para o hospital. E aí, um belo dia, ela estava no trabalho dela e ligam para ela e falam que a mãe dela sofreu um mal-estar e foi levada para o hospital. Quando ela chegou no hospital, o médico deu para ela a pior a segunda pior notícia que ela poderia receber. A pior notícia seria que a mãe tinha morrido. E a segunda pior notícia é que a mãe tinha sofrido um AVC e tinha ficado em estado vegetativo. E aí ela e os irmãos se intercalaram para cuidar da mãe até o fim. E passou alguns anos, que 3 ou 4 anos, quando ela foi viver a mãe, foi ficar com a mãe, ela percebeu que a mãe não estava bem. Ela chamou os enfermeiros, chamou os médicos, que deram uma outra notícia terrível para ela. Os médicos disseram que a mãe dela estava morrendo, que a mãe dela estava, os órgãos da mãe dela estavam parando, né. E e ela foi, chorou, chorou, e aí ela foi pro quarto, deitou ao lado da mãe, pôs a cabeça no peito da mãe, deitou lá, pegou na mão da mãe. E aí dali a pouco a mãe deu um último suspiro, morreu. Parecia que a vida dela tinha acabado, tinha sumido o chão, mas Deus deu forças para ela suportar aquela situação, né. Mas ela entendia que a mãe tinha sido a pessoa mais importante na vida dela. Então, esse texto nos demonstra 2 situações. Primeiro, ela não interrompeu a gestação, ela poderia ter interrompido. Por ter uma malformação, ela tinha o direito de interromper essa gestação, porque era risco, né, esse filho poderia nascer cego, surdo,
com um pulmão defeituoso, paralítico, ou várias outras sequelas motoras, no estado vegetativo, né? Mas ela não parou a gestação, ela foi até o fim. Ela teve essa criança. Então, e a criança vive bem, porque ela estava com 7 anos, né? Não sei, ela não explicitou a situação da criança, né? Quais foram as sequelas que ela teve por essa malformação, mas é, ela ali mostrou força para manter uma gestação. Então, que ela não tinha o direito de cessar essa vida que estava dentro dela. Porque é uma vida. Ah, mas é um feto, mas já é uma vida. É um ser humano que está ali. Ela não tem direito de escolher pela vida daquele ser humano. É a mesma coisa, quer dizer que eu posso escolher se você que está me ouvindo vai morrer ou não? Aí eu pego, dou a ordem pro serial killer, mate. É assim? Não. Eu não tenho direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Quem sabe disso é Deus. É a Ele que pertence a ressurreição e a morte, e não a mim. Então, não sou eu que tenho que, que, que escolher se eu vou parar como uma mulher que vai parar uma gestação, ou se eu vou escolher se uma pessoa vai morrer ou não. Não, não sou eu, né? Então eu não vou escolher, eu decido se vai desligar ou não os aparelhos de uma pessoa que está nas últimas. Não, deixa a pessoa viva até que ela se vá, né? Ela vai de qualquer jeito. Aquele aparelho vai manter ela viva mais alguns dias, mas ela acaba morrendo. E assim deve ser, nós não temos o direito de cessar a vida de alguém. Agora, claro, quando aquela pessoa já teve a morte cerebral, aí é um outro assunto, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo a morte cerebral, o coração está batendo, o resto do corpo está funcionando, então tem que deixar que o corpo pare sozinho, tá certo? Deixa o corpo parar sozinho. Agora, tem um animalzinho, tá arriado, ele tá sofrendo, vamos dar uma eutanásia e acabar de vez com o sofrimento, já não tem cura o problema dele. Não deixa ele sofrer, é necessário, todos sofremos, é necessário que haja isso. Essa é a lei da vida, nós não temos o direito de cessar a vida do bichinho, né? A pessoa fala que ama e deixa tirar a vida, mas é porque tá sofrendo, não quero ver sofrendo. E daí? E daí? É um bichinho, ele tem vida, ele tem sentimento, né? Você sabe se é isso que ele quer, se ele quer morrer? Hã? Desculpa. Né? Se ele quer morrer? Hum? Será que você sabe sobre isso? Para eu pensar no bichinho? Mesma coisa é um feto. O feto não sabe de nada, mas você não tem o direito de tirar. Então, se eu tiver uma esposa e ela tiver uma má formação, jamais eu vou deixar que ela tire. Seja qual for a situação, nós vamos ter esse filho e vamos criá-lo da melhor maneira possível. Porque se Deus permitiu que tal coisa acontecesse, é porque Ele vai nos capacitar para suportar tamanha situação. Entendeu? Então, queridos irmãos, a vida não somos nós que decidimos tirar ou não tirar. Deixa o bicho viver até quando ele quiser viver, né? Não é porque um bicho está impossibilitado de andar, por exemplo, que ele tem que ser morto. Não, né? Por exemplo, uma galinha. A galinha, ela está normal, ela come, ela bebe, ela faz necessidade, ela, ela bota ovo, tudo, mas ela tem mais dificuldade para andar, não consegue levantar, talvez pelo peso, talvez por alguma deficiência na pata, né? Não sei. Eu vou lá e vou matar a galinha? Claro que não. Se a galinha não tem nada, se ela está vivendo, ela só não pode andar, isso é sofrimento para ela? Não. Ao invés disso, por que você não arranja uma maneira dessa galinha se locomover? Por exemplo, pega um carrinho velho, de brinquedo de criança, e faça uma cadeira de roda para essa galinha, você entendeu? Né? Para cachorro, é feito, né? O cachorro, né, perde o momento das patas traseiras, então vai aquele carrinho para que ele possa andar, né? Então, pega ali já que ela não está deixando de andar, faz o seguinte, faz um carrinho, né, bonitinho, certinho, compra 4 rodinhas, serra uma madeira, põe uma de cada lado, né, as 4, né, e faz com travo, tudo bonitinho, e faz um carrinho com coisa para puxar, e vai puxando a linha para lá e para cá, põe ela lá fora, tá certo?
põe ela lá fora para tomar um sol, põe ela, guarda. Você não escolheu ter a galinha, você não comprou, ou não ganhou a galinha, ou não quis ter a galinha, ou não aceitou criar a galinha, então você vai criar a galinha na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Você escolheu, você deve criar a galinha. Você deve criar o cachorro, você deve criar o galo, você deve criar o gato, você deve criar o porco, você deve criar a vaca. Não interessa qual seja o animal. Se você se comprometer a uma coisa, seja qual for o problema, você vai ter que cuidar. É igual um casamento. Você escolheu casar com aquela pessoa? Muito bem. Agora ela caiu doente, você quer largar na mão? Não. Você não casou com ela, é sua obrigação cuidar dela. Então se ela está com uma doença que ela precisa de cuidados, você tem a obrigação de cuidar dela, pois você casou com ela. Tá certo? Você não casou com ela saudável, você casou com ela, seja qual for. Por isso que na igreja, quando casa, né, ou tanto em qualquer igreja que se casa, fala, você aceita casar com a pessoa, está disposta a viver com essa pessoa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os dias de sua vida, até que a morte os separe? Então, ou seja, claramente quando você casa, seja em qualquer igreja que você casar, primeiro, ele está te perguntando se você aceita ficar o resto da vida com uma pessoa que você está casando. Seja qual for as circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os dias da vida dela, até que a morte os separe. Portanto, se você casou, é para sempre. O casamento ele só pode ser anulado no caso de traição, no caso de adultério. Se não há o adultério, o casamento não pode ser divorciado. Não existe na lei de Deus o divórcio. Por quê? Porque o casamento é para sempre. Entendeu? Então o que você deve fazer? Se o teu casamento não vai bem, por que será que não vai bem? Porque você não para refletir, abre os seus olhos, olha a Deus e pensa que Ele abre os seus olhos para você enxergar o que está acontecendo no teu relacionamento, qual a melhor decisão a se tomar, a situação a se fazer. Às vezes você joga a culpa no seu cônjuge, mas você não percebe que a culpa talvez seja sua, né? Então, é necessário que você aprenda a enxergar o que está acontecendo para que você possa é, viver com o seu cônjuge melhor. Às vezes é uma questão de respeito, às vezes você chega maltratando, você não respeita, não trata a pessoa bem e exige ainda que a pessoa te trate bem, fala que a pessoa é grossa, que a pessoa é ignorante, que é pata de cavalo, ferradura nova, só que você não faz diferente. Só que você age da maneira pior, você humilha, você xinga, você ofende a pessoa. Compreende? Então, será que você está tratando a pessoa bem? Então você deve pensar, o casamento não é para você terminar de uma hora para outra, não. Por que está essa situação? O que a gente pode fazer para melhorar, conviver melhor? Tem gente que fala, tem que viver um numa casa na outra, não há necessidade disso. Se você aprende a dividir, se você aprende que os dois têm que viver em colaboração. Um casamento é um regime de união em colaboração. Não é um regime de, eh, de união em liderança e subalterno. Não, o casamento não é um manda, o outro obedece. Não, o casamento é em regime de colaboração, ou seja, os dois precisam se colaborar um com o outro para o casamento vá para frente, né? Será que está acontecendo certo? Será que você está tratando bem a pessoa que está do seu lado? Está fazendo bem, não importando a quem? Será que você está dando o devido valor à pessoa que está do seu lado? Está sendo compreensivo com ela, demonstrando afeto, confiança na pessoa, demonstrando carinho, vendo a pessoa passando e dar uma força, né? Olhando para a dor da pessoa, para o sofrimento da pessoa e, e respeitando essa pessoa, não está podendo, tudo bem, aprender a respeitar a situação, você está com uma dor, respeite a dor da pessoa. Agora não quer que a pessoa faça qualquer tipo de coisa na marra, mesmo com dor. Isso é falta de respeito, isso aí não há relacionamento que resista com a pessoa agindo dessa maneira. Se você não demonstrar interesse, afeto, respeito, consideração, sentimento pela dor do outro, esse casamento jamais vai dar certo. Se você não der liberdade nesse casamento, se você não deixar a pessoa viver em paz, se você não cultivar o amor,
você não vai ter nada na sua vida, esse casamento vai acabar num instantinho, tá certo? Porque o casamento não é ele pode acabar por conta de uma má relação. Quando o ser humano entender que o casamento é colaboração, é união em colaboração, ou seja, ambos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, ambos têm que respeitar um ao outro, têm que dar liberdade um ao outro, têm que confiar um ao outro, têm que amar um ao outro, se considerar um ao outro, apoiar um ao outro e não simplesmente cada um para um lado. Não adianta você questionar o seu cônjuge que está te maltratando, quando você também está maltratando. Então você não tem você não tem direito, você não tem nenhuma moral para exigir o outro. Então primeiro trate o outro bem, para você ter o direito de questionar o outro. Tá certo? Mude as suas ações. Então, queridos irmãos, o casamento é isso. Se o casamento é para a vida toda, e nós estamos casando, tá escrito que é na alegria e na tristeza, quando você adota um bichinho, um pet, como fala hoje em dia, você tem que ver que você vai ficar com ele na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na alegria, até o último dia da vida deles. Porque possivelmente eles vão entre nós, né? Geralmente vão. Porque é, o animal vive pouco. Há casos que o dono morre primeiro que o cachorro, porque fica doente e acaba morrendo. Mas geralmente é o animal que vai primeiro. Então, ele precisa do seu cuidado. Então não é porque ele ficou doente que você vai pegar, tá velho já, de idade, que você vai pegar o cachorrinho, ou o gato, ou o bicho, o que for, e vai jogar ele no centro aí de animais, aí, na briga de animais, porque você não quer ficar mais com ele porque ele tá doente. Que amor é esse que você tem pra esse bicho? Que você vai sempre jogar ele fora, né? Que nem, por exemplo, a minha caseira aqui, ela pegou e falava que a cachorra aqui mais velha, que ela já estava velha, que não servia mais para nada, né? Que ela ia arranjar um outro cachorro grande, né? A cachorra sempre jogada no chão com febre, com coisa, cheia de pulga, sangrando para todo lado. Aí, o que eu fiz? Toda vez que eu vinha pra cá, que ela já estava jogada, eu vi que ela não estava normal. Aí eu fazia o quê? Dava remédio. Aí ela melhorava, ela baixava a febre, ela estava com febre. E aí ela pegava e começava a correr, brincar como ela é alegre, né? E aí, mas quando eu estava aqui, ela ficava sofrendo, né? Sofria raio, trovão. A cachorra mais nova teve 3 barrigadas de filhotes e ela nem percebeu que a cachorra estava grávida, nem ajudou no parto da cachorra. A cachorra teve o parto sozinha 3 vezes. E ela só percebia que a cachorra tinha tido um filhote porque ela ouvia o barulho dos cachorrinhos. A cachorra ficava presa, o cachorro ia pegar ela lá na casinha dela, né? Aí a caseira resolveu ir embora. Aí eu falei, deixa. Ela falou que ia deixar a menor, né? Que é a mais nova. Eu falei, deixa a mais velha também. Aí ela pegou e deixou. Então você acha que ela tinha algum sentimento para essas cachorras? Se ela tivesse, primeiro, ela jamais deixaria a cachorra ter parto sozinha, ela perceberia que a cachorra estava preinha. Segundo, se ela tivesse amor por esses bichos, jamais deixaria os bichos para trás. Jamais, né? E aí eu fiz o quê? Levei a menor para castrar. Ela estava doente, estava fazendo do carrapato. Tomou remédio, se curou. Aí foi refazer os exames para ver se podia já castrar, se tinha se curado. Eu falei, leva a mais velha que ela está doente também. Levou a mais velha, também estava doente. Tomou um mês de remédio, sarou. Deu um remédio de pulga, de um monte de coisa, de verme. Ela ficou boa, correndo para cima e para baixo. A cachorra que ela dizia velha, hoje já está com 17 para 18 anos, mais ou menos, correndo, pulando, com toda a saúde, né? E enquanto a dona da cachorra, a minha ex-caseira, sabe onde ela está? Embaixo da terra, morta, morreu. A cachorra que estava velha está viva e ela foi quem morreu, tá certo? A cachorra está bem, está saudável, é um cão de guarda perfeito, não chega ninguém aqui perto que ela não ladra, né? Que não seja que ela conheça. É uma cachorra saudável, que pula, que corre. Até há um ano atrás, até muro ela pulava ainda, aqui os murinhos aqui da minha área. Hoje em dia ela não pula mais, porque ela está gorda e tá, a idade já não está deixando muito mais. Mas ela ainda corre, ela ainda pula, ela não pula um murinho, mas ela pula alto, ela corre, ela brinca, ela ri, né? Ela é alegre,
é amorosa, carinhosa, né? E é muito amada, e é muito bem cuidada. É dado a ela todo o amor que ela merece, né? Ela dorme com nós dentro de casa, ela e a menorzinha também. Só até a outra que apareceu. Aí Deus nos deu o presente de mandar mais uma, né? Que ela apareceu aqui e ficou. Né? Tentei chamar as pessoas por aqui para ver se sabia que quem era o dono, mas o dono nunca apareceu, né? E aí eu peguei, então, fiquei com ela. Então eu fiquei com três. Essa fica do lado de fora, as outras duas dentro. Então, mas fica porque ela é arisca, ela não vai ficar quieta, ela vai ficar correndo pela casa, fazendo barulho, bem capaz de pular em cima do sofá, entendeu? Então não dá, né? As outras são comportadas. Então a cachorra está saudável, e ela acha que a cachorra não seria mais para nada. Ela deixou o outro cachorro que ela tinha quatro, né? Ela tinha essa pequenininha, tinha a mais velha, que era essa maior, tinha um que ela deixava dentro de casa, que esse sim ela dava carinho, né? E tinha um outro. E ela deixou o cachorro morrer, sofrendo lá, sem levar o cachorro no médico, dar um remédio, alguma coisa. O cachorro morreu lá de câncer, com um monte de câncer pelo corpo todinho, várias bolas pelo corpo lá de tumores, e ela não fez nada, não levou o cachorro num veterinário para dar uma medicação, ou mesmo para sacrificar pelo menos. Não, deixou o cachorro sofrer lá, ele morreu lá na casinha dele sofrendo com esses tumores, devia ter dores terríveis, né? E ficava preso o tempo inteiro, coitado. Então, infelizmente, tem gente que tem o bicho, mas não tem afeto. Então, se a pessoa tem, você escolheu o cachorro, você vai ter que cuidar dele na doença. Não esqueça, ele não é seu só na saúde, não. É na doença também. Assim como o casamento. O seu cônjuge não é seu marido ou sua esposa só na saúde, é doente também. Tem o caso de um tio meu, né? Que a mulher dele, há anos atrás, adoeceu, teve câncer de mama, né, precisou tirar as mãos e tudo mais, e ele não abandonou, ficou do lado dela, amparando ela naquele momento difícil. Agora, quem está doente é ele, quem está com câncer é ele, e é ela quem está amparando ele. Essa é exatamente a função de um casal. Ele amparou, ela amparou. É um amparando o outro. A mulher assume a função que era da mãe. Assim como a mãe daquela moça amparou ela naquele momento difícil, a esposa deve amparar o marido naquele momento difícil. O marido deve amparar a esposa naquele momento difícil, pois a esposa, ela se torna mãe, porque o homem precisa de uma mãe o tempo inteiro. O homem, ele não consegue viver sozinho, tá certo? Então, não esqueça disso. Você, homem, seu pai dela e ela é sua mãe. Trate com carinho, com afeto, com amor. E não esqueça, sempre há casamento até o fim. Ele é seu marido, é sua esposa até o fim. Somente a morte pode separar, ou, no caso de adultério, que é permitido o divórcio. Do contrário, não. Se você separar sem ter de adultério, você está em fornicação e você está cometendo adultério. Aí, do momento que você adulterou, o outro pode casar novamente tranquilamente, que não é adultério. Porque aí ele já está livre para casar novamente, já que você traiu, né? Ah, mas eu estava separado. Não, não interessa. Para Deus não existe separação. Então, gente, não esqueça, nós não temos o direito de exercer poder sobre a vida de ninguém, tomar decisões sobre a vida de ninguém. Somente Deus sabe a hora de cada um ir, somente a Deus sabe. Então, nós não temos esse direito, tá certo? Então, eu não vou sacrificar um cachorrinho, eu vou ajudar ele a viver da melhor maneira possível até que o corpo dele pare por si só. E mais, se uma pessoa, um bicho precisar de doação de sangue, com certeza eu vou autorizar a transfusão, porque na Bíblia não fala nada de transfusão, tá certo? Se falasse que não podia, tudo bem. A Bíblia fala para não consumir o sangue de animais, comer, mas não fala nada de fazer uma transfusão para salvar uma vida. Eu tenho certeza que Deus não vai se importar em estar uma pessoa fazendo uma transfusão por um bem maior, para manter uma vida. Você acha que Deus vai, vai vai se ligar para isso? E as pessoas que têm leucemia, que precisam de transplante de medula para não morrer, você acha que Deus é contra o transplante de medula também? E transplante de um órgão? Hum? Então, não é assim não. Eu não tenho dúvida de que Deus não vai achar ruim, nem vai achar que nós estamos em pecado
por estar fazendo uma transfusão de sangue. Portanto, essa é a minha opinião e eu acho que esse assunto é um assunto ao qual é necessário cada um tomar a sua decisão, porque a Bíblia não é precisa sobre isso. Ela simplesmente fala para nós não consumirmos o sangue de animais, quando a gente for comer, despejar no chão. Agora, quando a transfusão não faz, então cada um toma a sua decisão. Tem aqueles que usam essa fase de não consumir o sangue dos animais para dizer que não pode ter doação de sangue. Eu já acho duas coisas totalmente diferentes. Consumir o sangue do animal é consumir por consumir, né? Você vai lá e come por comer. Isso não é um caso de vida ou morte, não é nenhum problema. Agora, uma transfusão de sangue é feita no momento de vida ou morte, para salvar a vida de uma pessoa, então é totalmente diferente. Esse é um ponto de vista, e eu acho que é assim que Deus pensa também, tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, na unidade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, amém, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado, queridos irmãos, ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens.